Rolou tanto esquema, mas tanta corrupção no governo Bolsonaro que às vezes a gente começa a sentir que o governo era basicamente um grande esquema, né? Ajuda muito quando você começa a perceber que as pessoas envolvidas nesses esquemas muitas vezes são as mesmas. Vai aí um exemplo. O doleiro que supostamente participou do esquema dos coletes superfaturados do Braga Neto é o mesmo do caso do tráfico de cocaína no avião da Força Aérea. Totalmente coincidência. Coincidência? Acho que não! O caso dos coletes balísticos que teriam sido superfaturados já é bizarro por conta própria, né? Uma investigação do governo dos Estados Unidos sobre o assassinato do presidente haitiano chega na corrupção na intervenção federal no Rio de Janeiro, uma loucura. Se você tá perdido, vai aí um resuminho. Investigando o assassinato do presidente haitiano em 2021. Isso. Chegou-se a um envolvimento Eduardo dessa Moreira empresa, dando resumo. CTU Security. Analisando-se essa empresa CTU Security, verificou-se essa negociação que foi feita na intervenção militar do Rio de Janeiro, na venda desses 9.360 coletes balísticos. E aí, ao verificar-se essa negociação, eles notaram um sobrepreço nesses coletes e o Braga Neto foi muito insistente de que isso tinha que ser feito rapidamente, que não podia ter licitação. Por que será? E etc. E verificaram um sobrepreço de 4 milhões de reais. Vale lembrar que o general Braga Neto foi o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. É, um militar chefiando a Casa Civil, aconteceu isso mesmo, né? E também foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro em 2022. Mas voltando para o caso, o Tribunal de Contas da União foi avisado desse esquema aí dos coletes e pediu o estorno do valor. Aí entraram 2 lobistas na cena, também militares, lógico, que tentaram resolver o problema. Quem pagou esse lobista foi o doleiro Márcio Mufarrege. Vamos ver. Esse que é apelidado vulgo macaco seria o doleiro que estaria pagando o suborno, a propina para aqueles que fizeram o papel de lobista, no caso que envolve aí o Braga Neto, esse caso onde ele teria usado o Paulo Assis, que é um general, e o Robson Queiroz, que é um coronel, como lobistas nessa Tudo milico, né? História para tentar desenrolar, já que o TCU tinha mandado reter, né, essa venda e estornar o dinheiro. Foi o doleiro, esse doleiro que está metido na história do tráfico de cocaína, que seria o mesmo doleiro dos fornecedores da cocaína, é o doleiro que fez essa operação para subornar. Esses 2 lobistas teriam recebido 25 mil reais cada. E o Braga Neto teria participado de tudo, prometendo inclusive ajudar os lobistas. Claro, tudo a mesma patotinha, né? Segundo a Polícia Federal, o general Paulo Assis, representante de empresas como a Glágio Brasil e a SS Administração e lobista, ele manda, né, uma mensagem, uma dessas mensagens tem a mensagem dele dizendo que almoçou com o Braga Neto. E ele escreve o seguinte, abre aspas, almocei com o general Braga Neto, prometeu interferir a nosso favor. E ele completa dizendo o seguinte, abre aspas, está tudo bem encaminhado. No dia seguinte dessa mensagem, segundo ainda a Polícia Federal, o general Paulo Assis envia um e-mail para o e-mail da Presidência da República, copiando outros militares falando sobre esse almoço com Braga Neto. E ele escreve o seguinte, dizendo que almoçou com Braga Neto, abre aspas, e dizendo que Braga Neto iria dar uma força para atender o pleito. Mas aí foi um almoço mesmo ou foi uma janta? Quem lembra, lembra. Mas calma, gente, tem mais ligações estranhas nisso daí. O general Paulo Assis, que a gente ouviu aí, é considerado uma espécie de mentor político do Hamilton Mourão, ex-vice-presidente e atual senador. É muita coincidência. Vamos relembrar o outro caso envolvendo esse mesmo doleiro? Em junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decolou do Brasil rumo ao Japão para reuniões da cúpula do G20.
A comitiva presidencial fez uma escala na Espanha e ali um dos tripulantes do avião de apoio desembarcou levando uma mala de mão muito pesada. Nesse ponto, a gente sabe que poderia ter até joia, né, dentro dessa mala, né? Mas não. Era o sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues. E dentro daquela mala, ele levava 39 quilos de cocaína, avaliados em mais de 6 milhões de reais. Diante da revelação de que a comitiva presidencial estava sendo usada para tráfico internacional de milhões de reais de cocaína, eu vou repetir, tráfico internacional de milhões de reais de cocaína, tudo que o Bolsonaro teve a dizer foi: acontece. Jogou na lama o nome de instituições, prejudicou o Brasil também um pouco. Mas acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer instituição. Parece que a mão de ferro contra os criminosos só existe quando esse crime não tá perto dele, né? Esse é o quadro Coincidência, em que a gente fala sobre um assunto completamente não relacionado e totalmente coincidente. Hoje, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, avisou que eles vão propor um projeto de lei para criminalizar a posse de qualquer quantidade de drogas. Olha lá, parece que o Pacheco ficou incomodado ali com a votação da descriminalização da maconha no STF e tá tentando pegar o protagonismo para ele ali, dizendo que eles vão fazer um projeto de lei para qualquer quantidade aí de droga, vamos lotar essas cadeias aqui porque tem pouco preso nesse país. Sabe quem gostou muito disso? 01, Flavinho Bolsonaro, que diz que já assinou a PEC ali e vão pegar firme contra o tráfico. Qualquer quantidade, menos 39 quilos. 39 quilos está isento. Mas fora isso, qualquer quantidade. Com tantas conexões estranhas, vamos chamar assim, é de se esperar que quando começarem a puxar um fio disso aí, vai vir um novelo inteiro junto, né? E não é só a gente que acha isso, não. Enquanto isso, a cúpula nacional do PL teme que, caso a quebra de sigilo, que é telefônico, se estenda para o telemático, ou seja, as mensagens no celular de Walter Braga Neto, possa ocorrer uma espécie de devassa no telefone celular do militar. Eu explico. Nesse momento o Braga Neto tá lá, cadê o botão? Como é que apaga? Walter Braga Neto, como eu disse, era uma espécie de ponte de Jair Bolsonaro com as Forças Armadas, principalmente em meio a um ambiente em que militares da reserva questionavam as urnas eletrônicas e eram contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Braga Neto, segundo integrantes do PL, também trocava mensagens com Jair Bolsonaro durante e depois da campanha eleitoral. Então, agentes da Polícia Federal avaliam que o celular pode ser uma espécie de mina de ouro. Foi esse o trecho, essa expressão que me foi utilizada por um agente da Polícia Federal, o que pode contribuir com provas dentro do inquérito das milícias digitais. Quer ouvir uma outra coincidência? Esse pessoal todo não andou lá pelo Haiti, não? Essa é uma história realmente repleta de coincidências. Do Haiti até um grupo de militares que são aí farinha do mesmo saco. A gente mal pode esperar para ver que tipo de joias vão sair dessa mina de ouro. Esse Braga Neto, que é um bosta,